Os bombeiros fazem buscas no rio. Já volto com o Dr. Roberto Guastelli. Fala, Bernardo. Novamente na água, aqui no Rio do Peixe, Bate. E eles não vão desistir enquanto não descobrirem o mistério que essas águas escondem, viu, Bate? Pois eles já têm esse positivo, o sinal dos cães que algo está aqui no rio. Pelo menos 2 pontos foram indicados pelos cães farejadores. Então, é com essa informação que a equipe de busca está trabalhando. Homens da Defesa Civil, também bombeiros, aqui da cidade de Itapira, interior de São Paulo, para saber o que há exatamente aqui no Rio do Peixe. E esse é um trabalho, Bate, que eles vão tentar até o limite, até anoitecer realmente, pois eles têm pressa, já sabem que muitos dias se passaram desde o desaparecimento da pequena bebê Isis Helena, então eles não sabem o que podem encontrar, mas também estão confiantes que se trabalharem exaustivamente, conseguirem mapear todo o local, que o local aqui é grande, apesar de serem só 2 pontos indicados pelos cães, que eles podem sim encontrar algo relacionado a esse caso, viu, Bate? A primeira parte da reportagem, na sequência, o trabalho do Conselho Tutelar que tirou agora da família materna o irmãozinho de Isis Helena. Será que estamos próximos do fim dessa história? Já já, os detalhes da prisão. Põe no ar. Os cães acabaram de chegar a Itapira, são 3 cães que estão aqui dentro desse carro, que vão fazer as buscas hoje pela pequena Isis. Vão ser separadas algumas peças, especificamente um sapatinho da pequena Isis. O pai dela, o Rafael, mora nessa casa aqui no fundo. Daqui vai sair então o sapatinho da pequena Isis para que as buscas com os cães comecem daqui a pouquinho. A gente vai seguir, a gente vai acompanhar essas buscas até o local, esse novo local que foi indicado pela mãe, pela Jennifer, pela mãe da pequena Isis. O sapatinho vai sair então dessa casa com os cães para que possa tentar uma nova busca, tentar encontrar, quem sabe, a pequena Isis. O Rafael está aqui dentro com a mãe dele, o advogado da família está aqui, Dr. Guastelli, que vai também acompanhar essas buscas. Algumas novidades já, né, doutor? Exatamente, né? Hoje nós vamos refazer um novo caminho, tá? Que a Jennifer não tinha falado no início, né? Para a polícia, tá? Agora a gente vai fazer com os cachorros para tentar localizar a Isis com vida, né? Nossa esperança é de encontrá-la viva, mas se não, encontrar o corpo para dar um enterro digno, né? E uma paz no coração do pai. Doutor, esse novo local que foi indicado pela Jennifer é um local que ela ainda não havia falado, né? É um terreno específico que ela ainda não tinha contado para os policiais no depoimento. É um terreno, inclusive, que só surgiu no 4º depoimento, né? Exatamente. Agora, no final do mês de março, né, ela prestou um 4º depoimento para a polícia, tá? Informando esse local que ela teria ido depois que ela deixou a criança em casa, né? Pegou a motocicleta na casa da mãe e se dirigiu para esse local, que até então ela não tinha comentado com a polícia. Então, hoje nós vamos fazer essa busca nesse local. É uma área, um terreno baldio, é uma área... Você já esteve nesse local? Não, ainda não, mas segundo informações é uma área meio rural. Tá? Então nós estaremos indo agora para lá, né, com os cachorros para verificar se a gente consegue encontrar alguma coisa da pequena Isis, né? Bom, nós vamos sair com os cães daqui agora. Assim que o sapatinho for disponibilizado, a gente vai passar na delegacia porque os policiais civis vão acompanhar essas buscas e a gente vai seguir atrás com os cães. E esse é o sapatinho dela que você está recolhendo. Esse sapatinho que, segundo a mãe, é o que ela mais usava. E esse aqui é o que ela estava um dia antes. Da última vez que ela veio aqui. Isso, né? Só que aí o que acontece? Essa garça, para que é? Ela está absorvendo o odor. Porque assim, palma da mão, palma do pé e cabeça é o lugar que mais você emite odor. Mais tarde eu vou tirar ela do sapatinho e vou apresentar e vou pôr dentro de outro saco, hermeticamente fechado, e vou apresentar para o cachorro a gás.
Igual no sapatinho de lá, eu tô vendo que tem uma gás também dentro do sapatinho. Ela fica um tempo justamente para absorver o cheiro da menina, da Isis. Exatamente. Entendi. Aqui no berço você também vai pegar... Vou pegar o brinquedo mesmo. Um brinquedo. Qualquer brinquedo desse que ela costumava eu vou usar. pôr o brinquedo dentro do saquinho e se precisar a gente apresenta para o cachorro. E lá no outro tem berço, a fronha e o travesseiro que ela costumava dormir. Que a avó, inclusive, falou pra gente... da fronha do travesseiro. Que a avó, inclusive, falou que é o último travesseiro que ela dormiu aqui. E aí a gente vai colocar dentro do saquinho. E aí nós vamos pro local. E aí lá você apresenta pro cachorro. Vamos ver o que mais me interessa lá, o que mais vai dar condições pro cachorro identificar o odor ou não. Aí eu vou escolher um desse material. Os 2 sapatinhos ele já separou. Ele vai agora então partir para os brinquedos e depois para o travesseiro. Um pedaço da fronha do travesseiro vai ser retirado e aí fica um tempo dentro da sacola para absorver o cheiro da pequena Isis. E aí sim, só depois é que esses produtos, essas peças, em vez de ser só o sapatinho, serão apresentados então para os cães lá no local das buscas, é isso? Só lá que o cachorro vai sentir o cheiro. E aí começam as buscas. As peças então da pequena Isis que estavam dentro da casa já foram recolhidas, estão dentro dessas sacolas. Olha só a gaze dentro do sapatinho para absorver o cheiro da menina. Esses produtos vão ser apresentados para os cães lá no local, na área de buscas. A gente vai acompanhar todo esse procedimento agora. A gente está saindo agora então da casa do Rafael para a gente poder acompanhar os cães e as buscas lá na área que foi indicada pela última vez então pela Jennifer. Antes de seguir para o local das buscas, os cães foram levados até a delegacia de Itapira. A gente acaba de chegar então na delegacia, as equipes da Polícia Civil já estão prontas aqui, advogado e os cães ali no carro de trás. A gente vai sair agora então da delegacia, acompanhando as viaturas da Polícia Civil, as equipes de investigação. E agora a gente vai justamente para o local onde a Jennifer falou que passou, onde ela esteve e indicou para os policiais civis pelo menos 4 versões, pelo menos 4 caminhos diferentes no mesmo terreno. Os policiais então estão saindo agora, seguindo lá para o terreno, e a gente vai acompanhar as equipes da Polícia Civil, o advogado, a família do Rafael e também os cães. A gente vai seguir lá para o local agora. Vamos lá? O local indicado por Jennifer fica fora da cidade, bem longe de onde ela morava com a pequena Isis Helena. Nós estamos saindo agora do asfalto. A gente contornou a cidade de Itapira. Nós estamos saindo do asfalto, entrando numa estrada de terra. Do lado tem um canavial, para a gente poder então agora chegar no terreno indicado pela Jennifer no 4º depoimento dela. Pelo menos uns 10 minutos que a gente está viajando, que a gente está fora da cidade, acompanhando então a equipe da Polícia Civil. Os cães estão nesse carro de trás, o último carro, o carro escuro que está ali no fundo. E a informação é que já tem uma equipe da Polícia Civil lá no local esperando os cães para fazerem buscas. Daqui a pouco então a gente chega no local indicado pela Jennifer nesse último depoimento que ela prestou no final do mês de março para a Polícia Civil. A gente chegou num ponto agora que os policiais civis, o Rafael, a mãe dele, a família da Isis vai ficar aqui. Os policiais civis estão aqui, eles pediram para a gente poder parar nesse ponto. Os cães já seguiram, estão naquele carro lá na frente. Lá naquela curva, os cães serão retirados do carro para iniciar então as buscas. Os policiais pediram só para a gente manter uma certa distância, para não atrapalhar principalmente o trabalho dos cães na hora que eles saírem dos carros, para não atrapalhar o olfato, o cheiro que os cães então vão ter que sentir naquela região ali. Um pouquinho mais ali na frente, está mais ou menos aqui uns 100 metros, o local onde os cães então vão começar a procurar vestígios da pequena Isis Helena. A gente vai caminhar um pouco mais aqui na frente, até onde a polícia autorizou a gente, para não atrapalhar então e não nos aproximarmos muito dos cães durante as buscas. Segundo os policiais civis, já tem uma equipe da Polícia Civil aqui na região, na área que foi indicada pela Jennifer. Inclusive, essas equipes estão sendo acompanhadas por homens da Defesa Civil, GCM. A gente viu passando agora há pouco aqui uma equipe dos bombeiros civis da cidade de Itapira. O local aqui não é próximo da casa da Jennifer, de onde a Isis Helena
desapareceu na segunda-feira, segundo a Jennifer, naquela segunda-feira de manhã, entre 7 e 9 horas da manhã. A gente vê plantação de cana, olha só, tem um canavial do lado de cá, é uma estrada de terra. Para a gente chegar aqui, a gente demorou pelo menos 15 minutos. A gente passou por uma estrada de asfalto, em volta da cidade de Itapira, até chegar nessa região aqui. Olha só, a viatura já parou ali na frente, com os cães farejadores, mais alguns policiais civis que estão lá, que já estavam aqui na região, para poder fazer então o acompanhamento dessas buscas com os animais. Os cães vão ser levados um pouquinho no terreno, bem lá no fundo, advogado acompanhando, advogado da família do Rafael. Os cães ainda estão dentro do carro, ainda não foram retirados. O dono dos animais está com os policiais lá na frente para poder fazer o reconhecimento da região. Daqui a pouquinho, então, eles serão retirados do carro para começar definitivamente as buscas por vestígios da pequena Isis. A gente percebe que aqui na frente tem uma ponte, a gente já consegue ouvir o barulho, inclusive, de água, de um pequeno riacho. Toda essa região, então, agora, a partir de agora, vai ser vasculhada pelos cães farejadores. E a gente vai continuar acompanhando aqui para ver o que a Polícia Civil vai conseguir descobrir hoje sobre o caso da pequena Isis Helena. Enquanto os policiais conversavam sobre como seriam as buscas, Rafael, pai de Isis Helena, acompanhou à distância. Alguma pista, algum paradeiro, alguma notícia nova, porque a gente não tem nada, né? Rafael não foi autorizado a acompanhar os trabalhos de perto e Jennifer, mãe de Isis Helena, não esteve no local durante a manhã. Os policiais decidiram agora que, em vez de passar os cães no local indicado pela Jennifer agora, primeiro eles vão até a casa da Jennifer. Uma equipe agora vai sair até a casa da Jennifer para poder pegar alguns pertences da Jennifer para trazer também aqui para o local, para que os cães, antes de serem levados para o local indicado pela Jennifer, possam sentir também o odor da mãe da Jennifer, a mãe da Isis. Só depois que eles forem até a casa dela, pegarem esse material e trouxerem para que os cães possam sentir o cheiro, é que os cães então vão ser retirados do carro e levados lá para o local específico, perto do rio, uma região de pedra. É um local onde as pessoas costumam principalmente visitar na época do verão. A equipe então está saindo agora para ir para a casa da Jennifer para poder pegar essas peças da Jennifer com o odor dela. Até para saber se realmente ela esteve aqui nessa região, se realmente ela passou aqui por essa região que ela contou para os policiais que veio naquele período que a pequena Isis desapareceu. Daqui a pouquinho então a equipe volta com o material da Jennifer. A pequena Isis Helena, de apenas 2 anos de idade, desapareceu no mês de março. A menina sofre de microcefalia e não conseguia andar sozinha. Jennifer e Rafael são separados e a mãe era quem criava a pequena Isis Helena. Ela contou para a polícia que saiu cedo para levar um outro filho para a creche e deixou a menina em casa com os bisavós, que têm mais de 80 anos. Jennifer contou também que levou a bisavó a um caixa eletrônica em um supermercado. E ao voltar para casa, por volta de 9 horas da manhã, deu falta da filha. Isis Helena, segundo Jennifer, teria sido retirada de casa sem ela saber. Jennifer prestou 4 depoimentos, todos com contradições. No último dia 24 de março, ela disse para a polícia que esteve em uma cachoeira, usando maconha com alguns amigos. Nesse momento, então, os cães estão sendo preparados. Um deles já está do lado de fora do carro. Daqui a pouquinho, os outros 2 também serão retirados e serão levados para o local onde as buscas vão acontecer durante toda a tarde. Eles estão só esperando chegar com o material da Jennifer para que os cães possam sentir também o odor dela, para saber se realmente ela passou por aqui, que é uma estrada de terra que fica mais ou menos 15 a 20 minutos da casa da Jennifer, bem fora da cidade. É um rio, que eles chamam de Rio do Peixe, onde as pessoas costumam visitar, principalmente nos finais de semana. Nesse momento, ali nos fundos, lá no local específico que vai ser apurado pelos policiais civis e por onde os cães vão passar para sentir o odor da pequena Isis e também da Jennifer, estão agora o delegado da Polícia Civil, o seccional, o advogado da família do Rafael e também tem um promotor de justiça que está acompanhando todo o trabalho da Polícia Civil aqui nesse ponto específico. Tem também uma equipe do Corpo de Bombeiros, da GCM de Itapira. E chegou agora há pouco uma equipe da Defesa Civil. Todos esses profissionais vão acompanhar. Assim que a perícia chegar, para descer no local, é uma cachoeira, é um local que tem muitas pedras.
os policiais pediram para a gente ficar um pouquinho mais afastados, justamente para não atrapalhar os trabalhos dos cães. A operação vai continuar durante toda a tarde dessa quinta-feira para ver se encontra um pouco mais de informações sobre a pequena Isis, para saber se realmente a Jennifer passou de moto, principalmente por essa região aqui. Informações de alguns parentes da Jennifer e também já apuradas pelos policiais civis é de que realmente o corpo da pequena Isis caberia numa possibilidade dela ter sido transportada pela própria mãe de moto, ela caberia dentro da mochila que foi entregue para a Polícia Civil. Dentro dessa mochila, segundo a Polícia Civil, tinha biscoitos, tinha também peças de roupa e algumas coisas pessoais, inclusive da própria Jennifer. Essa sacola, essa mochila, seria uma mochila grande que também está com a perícia da Polícia Civil. Angustiado, Rafael, pai de Isis Helena, não saiu do local. Não sei o que dizer, né? Só angústia, né? Esperançoso. Pra acabar logo esse tormento, né? Esse filme de terror, né? Cães farejadores em ação novamente, atrás de pistas sobre a pequena Isis. A utilização dos cães, mais uma vez, foi um pedido do advogado do pai de Isis, depois que Jennifer, mãe da criança, contou à polícia algo que ainda não havia revelado. Um outro local em que esteve na manhã em que a filha teria sumido de dentro de casa. Segundo ela, né, nesse depoimento aí que ela deu para a polícia, tá, ela teria saído de casa para ir fumar drogas. Tá? Então é muito estranho uma pessoa no horário da manhã, né, no primeiro horário da manhã, sair de casa para fumar drogas. Tá? Então isso motivou, né, a nossa desconfiança, tá, dessa região muito erma, né, longe, distante da cidade, né, da onde a pequena Isis teria, vamos dizer, desaparecido, para esse local. Indagada por que não revelou isso antes, Jennifer alegou que seria considerada dedo duro por traficantes que frequentam a região. O local onde ela parou para fumar maconha e comer bolachas é perto das Duas Pontes, uma área onde ela teria sido vista por uma testemunha naquela mesma manhã do desaparecimento de Isis. Nós tivemos a presença dos cães farejadores aqui, tá? Nessa região das Duas Pontes, tá? Então, tá sobre análise isso daí, tá? E aí, inclusive, né, veio um cão de cadáver também que entraram no rio, tá? E subiram o rio da região que nós estávamos à tarde, né, até as Duas Pontes, né? E esse cachorro de cadáver apontou um local lá para a polícia. Agora, com os cães, a polícia queria saber mais detalhes sobre essa parada surpresa de Jennifer. Lá na região das Duas Pontes, a gente passou com os cachorros ali, dando sinais positivos para algumas coisas, negativos para outras, mas ali na região das Duas Pontes. No local, os cães teriam sentido tanto o cheiro de Jennifer quanto de Isis. O próximo passo foi percorrer o rio em um barco. Na viatura à frente, uma equipe da Defesa Civil, atrás, uma outra viatura do Corpo de Bombeiros. Eles conversam com uma guarda municipal. A informação que recebemos agora é que essas buscas que estão sendo realizadas aqui no Rio do Peixe, em Itapira, com um barco, um cão farejador, elas deram um resultado agora. Foram, olha, aproximadamente 2 horas de buscas. A polícia está saindo agora também. O delegado à frente. Estão nessa missão de hoje. Agora o comboio saindo, e a informação que tivemos é que durante essas quase 2 horas de buscas no Rio do Peixe, aqui em Itapira, um cão foi colocado no barco junto com bombeiros e ele sentiu um odor em 2 pontos do rio, um local mais distante daqui onde estamos agora, onde começou essa operação. Por isso, as equipes envolvidas agora nessa ação estão indo por terra até esse ponto, pelo menos um dos pontos que o cão
treinado para captar odores de cadáveres, teria sinalizado algo diferente para a equipe. Teria apontado que naquele local ele sentiu um cheiro. Por isso, os homens agora que participam dessa operação estão seguindo até esse ponto específico para ver por terra e analisar mais de perto se há algo próximo ao leito do rio, próximo a esse ponto indicado pelo cão farejador. Agora acessamos uma estrada de terra, muita poeira aqui no caminho, e esse é um trajeto que dá acesso à parte específica do rio que as equipes querem alcançar. Olha, as equipes entraram em uma outra propriedade particular aqui. O rio fica bem próximo, lá onde o grupo da polícia, os bombeiros também está reunido. Estão agora trocando informações com o pessoal que estava no barco para saber a localização exata de onde o cão sentiu esse odor. Foi a adaga, uma pastor belga malinois, treinada para farejar cadáveres. E o ponto seria bem próximo de onde o grupo está reunido. Então agora eles estão vendo como vão proceder, se os bombeiros que vão aproximar primeiro para visualmente inspecionar o local e tirar essa dúvida do que há nesse ponto indicado pela adaga. A gente percebe uma movimentação grande por aqui, a GCM também dando esse apoio, e agora eles combinando os últimos detalhes entre polícia e corpo de bombeiros para saber como vão proceder para ter essa confirmação. O certo é que foi sentido pelo cão farejador um odor de cadáver, ou pelo menos de restos mortais. Por isso eles têm que tirar a limpo, verificar o que existe nesse trecho do rio. O cão já foi retirado, vai ser preparado agora para mais essa parte do serviço, da operação, agora por terra mais uma vez. E a suspeita das equipes aqui é que o rio ele estava mais cheio numa época de chuvas, algumas semanas atrás. E essa água ela escoou um pouco, o rio ele baixou o volume, e é nisso que a polícia está acreditando que se algum corpo, ou o corpo até mesmo da Isis, estivesse na água, depois que esse volume baixou, esse corpo tenha ficado preso na vegetação, nessa área das margens aqui do rio. E é isso que eles agora vão tentar confirmar. De repente, a polícia decide fazer um outro tipo de teste. Este auxiliar agora do condutor dos cães saiu do carro, está colocando luvas e se aproximando dos policiais. O Fernando, o condutor, já está lá. Eles vão retirar um material para que o cão faça uma inspeção. A informação que temos é que seria a mochila da Jennifer, a mesma mochila que ela usou na manhã daquela segunda-feira, manhã em que a Isis desapareceu da casa, que foi levada para análise no Instituto de Criminalística, e agora a polícia vai usar mais esse recurso. Vai usar o cão especializado no odor de cadáveres para vasculhar a mochila e saber se ele sinaliza alguma coisa, se dá algum sinal positivo desse cheiro
cheiro de restos mortais na mochila de Jennifer. Tanto o cão treinado para encontrar pessoas vivas, quanto o animal que busca cadáveres farejaram a mochila. O resultado, no entanto, não foi revelado. Foi exatamente naquela curva ali do rio que o cão deu esse sinal de que algo está ainda naquele local. Por isso, as equipes, os bombeiros que estavam aqui em um barco no Rio do Peixe tiveram que voltar, fazer todo esse trajeto por terra, e aqui eles ainda abriram uma parte da trilha. A gente vai tentar aproximar e mostrar, para conseguir fazer esse mesmo trajeto a pé. Ó, a gente viu que um dos bombeiros, inclusive, o pessoal da Defesa Civil, estavam com facões nas mãos e foram tentando abrir parte da mata por aqui e também por essa parte aqui de dentro, para tentar acessar lá aquela curva e fazer essa inspeção. E um pouco antes, a informação que nós conseguimos apurar é que o cão que estava no barco, aproximadamente a 1 quilômetro daqui para trás, ele também sinalizou mais uma vez. Só que naquele momento ele apontou para a água, para dentro do rio. Foi identificado que naquele local existe um banco de areia, ou seja, que o volume do rio está um pouco menor. E agora, novas buscas devem ser organizadas com bombeiros, talvez até mergulhadores especializados, com os equipamentos necessários para tentar descobrir o que há naquele banco de areia que o cão farejador apontou. Essa é a dúvida da polícia agora, que vai continuar os trabalhos no Rio do Peixe. Pelos questionamentos que os policiais faziam, pelas reações, pelas ações dos cães mesmo, hoje você diria que foi um dia proveitoso para a investigação? Eu acho que a gente deu um passo importante para a investigação. Ajudou bastante. Mais um passo, né? A investigação são feitas de vários passos. As buscas no leito do rio teriam sido inconclusivas, pois no fim do dia o cão já estava bastante cansado. Outro mistério é saber o que está escondido nessas águas. A cidade de Itapira, no interior de São Paulo, amanheceu agitada. Jennifer, mãe da bebê Isis, foi presa temporariamente. Esse é o momento em que ela foi levada até o IML de Mogi Guaçu para fazer exames antes de ser levada para a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, também de Mogi Guaçu. O celular de Jennifer estava grampeado desde o dia 12 de março, mas foram as buscas realizadas ontem que levaram a polícia a pedir a prisão. Isis Helena desapareceu de dentro de casa no dia 2 de março. Hoje, exatamente 47 dias depois, o mistério começa a rumar para um desfecho. Mas perguntas ainda permanecem no ar. Quais foram as contradições de Jennifer? E o principal, onde está a bebê? Um dia depois, então, dos cães passarem pelo local indicado pela Jennifer, que ela teria ido com alguns colegas, com uma mochila, com um pacote de bolacha, para poder consumir drogas. A gente então está chegando agora na casa da mãe dela. Dona Rose mora nessa casa aqui, para ver se a gente consegue falar com a Dona Rose, porque a informação que a gente teve agora de manhã cedo é que a Jennifer foi presa bem no início da manhã de hoje. A Justiça expediu um mandado de prisão temporário para Jennifer para que ela possa prestar um novo depoimento e dar informações sobre o paradeiro da filha. Porque, segundo o dono dos cães, os animais sentiram então o cheiro tanto da Jennifer quanto da pequena Isis naquela região da cachoeira onde ela disse que teria ido consumir drogas com alguns amigos. Eu vou bater no portão para ver se a Dona Rose atende a gente. Dona Rose? A prisão da Jennifer aconteceu no início da manhã dessa sexta-feira. Ela foi conduzida para a delegacia da Polícia Civil aqui de Itapira
e ainda deve ser ouvida hoje ainda sobre a versão dela, sobre esse local que ela indicou para a Polícia Civil no quarto depoimento. Dona Rose? Dona Rose, a senhora pode atender a gente? É a Aguiar do Cidade Alerta, da TV Record. Olha, os vizinhos disseram pra gente que ela está em casa, ela não saiu, está muito abalada com a prisão da filha, da Jennifer, porque ela também, a todo momento, sempre acreditou na inocência da Jennifer, conversou conosco várias vezes, diversas vezes, e que confiava na filha, na versão da filha, de que a filha não tinha nada a ver com o sumiço da pequena Isis, da neta dela. Vamos ver se ela atende, se ela resolve atender a gente. Mas segundo os vizinhos que estão aqui, os vizinhos não querem dar entrevista, não querem falar, mas disseram pra gente que está muito abalada com a prisão da filha hoje de manhã. Dona Rose, a senhora conversa com a gente, a Aguiar do Cidade Alerta? Linda! Infelizmente, a princípio, ela não está atendendo a gente. O que a gente sabe é o que os vizinhos nos contaram agora há pouco, que ela está em casa, mas muito abalada por conta da prisão da Jennifer na manhã de hoje. Os policiais estiveram aqui cedo, já mostraram para ela o mandado de prisão temporária, e a Jennifer já foi conduzida para a delegacia. A gente vai para a delegacia para ver se a gente consegue mais informações sobre depoimento e sobre a nova versão que ela vai contar então para a Polícia Civil sobre a ida dela de moto com a mochila e com alguns amigos, inclusive para consumir drogas lá na cachoeira, naquele ponto onde os cães fizeram uma nova abordagem e teriam sentido o odor tanto da Jennifer quanto também da pequena Isis naquela região da cachoeira. Uma testemunha teria contado aos policiais durante as investigações que viu Jennifer na região do Rio Peixe, na zona rural de Itapira, procurando por câmeras na saída da cidade depois de prestar o depoimento. A mesma testemunha disse que viu Jennifer na mesma região, perto da ponte, no dia do desaparecimento de Isis Helena. Foi nessa região aqui que a Jennifer contou para os policiais, no último depoimento, que ela esteve antes da filha desaparecer. É aqui que ela teria vindo com alguns colegas para poder principalmente consumir drogas. Aqui ela teria trazido uma mochila com bolachas, roupas dela e também maconha. A gente consegue inclusive encontrar aqui nessas pedras alguns fogareiros, que normalmente latas que são usadas justamente para consumir drogas. Foi aqui nesse ponto, a partir daqui, que os bombeiros começaram a fazer buscas, então, nessa região, inclusive, usando os cães farejadores. Os cães passaram por todo esse trecho, por toda essa região. Foi aqui que os animais sentiram o cheiro, tanto da Jennifer quanto da pequena Isis Helena. A prisão dela é por 5 dias. Nesse período, os policiais vão precisar descobrir, segundo a Justiça, que decretou a prisão dela, o corpo da pequena Isis. O que para a polícia deve ser muito difícil de conseguir, porque se a Jennifer, por exemplo, tiver realmente matado a própria filha e jogado o corpo da pequena Isis dentro do rio, é praticamente impossível achar o corpo. O que talvez eles consigam é encontrar parte ou partes da ossada da pequena Isis Helena. Inclusive, os bombeiros aqui da região estão prevendo fazer algumas buscas dentro do rio, conhecido como Rio do Peixe. Porque aí sim, com mergulhos, eles podem conseguir encontrar alguma prova técnica, que é o que os policiais civis estão mais precisando nesse momento para conseguir converter a prisão temporária da Jennifer em uma prisão, por exemplo, preventiva. Mas isso, segundo a investigação, ainda vai levar tempo. Por isso, nos próximos dias, pelo menos nos próximos 5 dias, os bombeiros vão continuar no Rio do Peixe em busca de alguma prova técnica. A gente percebe, inclusive, que tem alguns barcos aqui na região que têm sido usados para auxiliar os bombeiros. Ao saber, nessa quinta-feira, que a polícia estava fazendo buscas na cachoeira, Jennifer e a mãe dela foram ao local.
mas não tiveram autorização para acompanhar os trabalhos dos cães farejadores. Na época, Jennifer contou que o portão e a porta da casa estavam abertos logo cedo. Contou ainda que havia deixado tudo destravado, porque havia perdido as chaves dos cadeados. O portão fica de frente para a rua, mas a polícia ainda não conseguiu entender por que justamente naquele dia que Jennifer saiu cedo de casa, ela teria perdido as chaves. Isis Helena teria ficado apenas acompanhada pelo avô de 89 anos, que sofre mal de Alzheimer. Quando nossa equipe foi chamada para ajudar no caso, as confusões e discussões entre Jennifer e Rafael quase saíram do controle. Vou falar agora. Ela falou papai pra mim e eu não posso pegar minha filha, eu não posso ter minha filha, por causa de mãe irresponsável. Ó, eu trabalho, pago pensão certinho. Ô, irresponsável, entendeu? vem logo pra cá. Tá demorando mais. Vem logo, irresponsável. Tá de sacanagem, né? Eu tô de sacanagem, tá chamando minha filha de irresponsável? Então não é. A justiça Então não vai é. provar tudo. Então não é. A justiça Ela sai vai 7 horas provar. da manhã, tá? deixa minha A filha justiça sozinha, vai provar. não é. A justiça Vocês ficam de boa vai ainda. provar. Vocês ficam de boa Ninguém tá pondo a mão. Esse rapaz ele tá pondo a mão. Ele tá pondo a mão. Ele tá pondo a mão. Ninguém tá pondo a mão. A mão. Cara, Se tivesse deixado, cuidado. é só o pai que tá sofrendo, a mãe não tá. A mãe não tá. Nesses quase 2 meses de investigações, buscas foram feitas e várias pessoas foram ouvidas, entre elas vizinhos, amigos e os parentes dos pais de Isis Helena. O objetivo principal era descobrir o percurso que Jennifer fez naquela manhã. De acordo com os depoimentos, ela teria ido com a avó até um caixa eletrônico dentro de um supermercado. Jennifer teria deixado a avó sozinha e saiu para fazer algo. Nesse meio tempo, a bebê simplesmente desapareceu. Jennifer acabou presa depois de cair muitas vezes em contradição nos depoimentos. O uso dos cães farejadores nessa quinta-feira foi definitivo para a polícia conseguir a prisão dela e levá-la para Mogi Guaçu. Os policiais civis acabaram de sair com ela, então agora a gente vai seguir, a gente vai acompanhar para a gente poder ver para onde ela está sendo levada agora pelos policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Mogi Guaçu. A gente vai acompanhar para a gente poder ver se ela está sendo levada para poder fazer exame de corpo de delito. Vamos acompanhar? Vamos lá, Adriano? Jennifer ficou pouco tempo no Instituto Médico Legal e passou por exame de corpo de delito. Olha, nesse momento, a viatura da Polícia Civil vai ser levada aqui para dentro do IML de Mogi Guaçu. A Jennifer continua lá dentro, passando por exame de corpo de delito. A viatura vai ser encaminhada lá para os fundos para que a Jennifer possa sair dentro dessa viatura aqui, para que a imprensa não registre nem a entrada, que não foi permitido, nem também agora a saída da Jennifer daqui de dentro do IML de Mogi Guaçu. Olha, a viatura aos poucos vai sendo encaminhada, vai sendo levada lá para os fundos do IML. É por essa viatura, então, que a Jennifer vai sair logo depois que fizer o exame de corpo de delito. Olha, nesse momento, então, ela sai lá no fundo, do lado da delegada. A viatura já vai sair daqui a pouquinho, o portão vai ser aberto. A Jennifer entrou lá nos fundos para que a imprensa não registrasse ela entrando na viatura. A viatura estava do lado de fora, foi levada lá para os fundos do IML. A viatura estava aqui do lado de fora, foi levada lá para os fundos para sair então com a Jennifer agora. A viatura vai sair. A equipe da Polícia Civil, que foi até a cidade de Itapira para prender, cumprir o mandado de prisão contra a Jennifer, está então agora saindo nesse momento do IML, depois que ela passou pelo exame de corpo de delito. Tem 3 policiais civis dentro dessa viatura e a Jennifer está sentada bem aqui do lado, ó. Bem aqui do lado, nessa porta aqui. Olha, nesse momento então a viatura sai do IML de Mogi Guaçu e segue para a delegacia e depois então a Jennifer deve ser encaminhada para o presídio aqui de Mogi Guaçu. Jennifer não estava algemada e na chegada à delegacia foi retirada pelos fundos para não ser filmada.
A Jennifer, então, foi trazida de volta aqui para a DIG, para a Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu. Hoje ainda ela deve prestar um novo depoimento para bater com as informações das investigações da Polícia Civil, até por conta da passagem dos cães para o local específico que ela indicou. Depois dela prestar depoimento aqui mesmo em Mogi Guaçu, ela deve ser encaminhada então para o presídio aqui da cidade, onde ela vai continuar aguardando aí pelos próximos 5 dias, que é o tempo determinado pela Justiça da prisão temporária dela. A prisão que inclusive pode ser estendida por mais 5 dias, dependendo, claro, do que os policiais civis conseguirem nos próximos dias. A Jennifer vai permanecer na cidade de Mogi Guaçu, aguardando então os próximos passos dos policiais civis. O que os policiais querem entender agora é como ela levou a filha para aquele local onde os cães sentiram o odor dela e da pequena Isis, se é que realmente ela esteve naquele local. Os policiais então agora esperam conseguir novas provas de que ela esteve naquele local, levou a pequena Isis. E se tiver levado, se houver realmente no final das investigações a comprovação, ela pode ter transportado a própria filha, a menina de pouco mais de 1 ano e 3 meses, que pesava em média 7 quilos, dentro da própria mochila que ela entregou para a polícia. O problema é que essa mochila foi lavada, segundo os policiais. Por isso, inclusive, os cães não teriam sentido o cheiro da pequena Isis na mochila que foi entregue para a Polícia Civil. Ela permanece então aqui na DIG e depois ela deve ser encaminhada para o CDP da cidade.